Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudando as Escrituras. Hoje aqui no módulo dos 7 montes, nós vamos prosseguir com ele, o monte da religião, ou o monte da igreja, né? Por que a gente diz monte da religião e não da igreja? Porque a igreja está inserida nesse monte. A igreja foi chamada por Deus para ser sal e luz nesse monte. O monte da religião inclui todas as diferentes cosmovisões religiosas, né? E como eu disse, a igreja está nesse monte, ela é parte desse monte para ser modelo, para ser sal e luz. Lembre-se que a igreja ela faz parte do reino, mas ela não é o reino. O reino são todos os 7 montes. Então, mesmo o monte da religião, a igreja não é totalmente o monte da religião. Você sabe que existem muitos sistemas, muitas religiões. Todas essas religiões compõem o monte da religião e a igreja está inserida nesse monte para ser sal e luz e, na verdade, influenciar e enviar pessoas para todos os outros 7 montes. Perdão. O apóstolo Robert Henderson, ele diz que o monte da igreja, o monte da religião é o monte do ímpeto, é o monte do envio, é o monte da ativação, do preparo e do envio. É o que dá, é o monte que Deus separou. E quando eu falo aqui monte da religião, agora eu estou falando mais especificamente da igreja de Cristo, ok? Operando apostolicamente. Esse é um monte que, na verdade, dá ímpeto para o envio para todos os outros 6 montes. Lá em Isaías 2, quando a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor exaltaria o monte da casa do Senhor sobre todos os outros montes, nós já falamos isso lá na nossa aula de introdução aos 7 montes, a casa do Senhor somos nós, né? Isso foi falado, nós somos a casa. E quando nós nos juntamos como igreja, independente de um prédio físico, mas quando há comunhão dos santos, a igreja, o corpo de Cristo se reúne, Deus quer, essa é a casa dele, ele quer exaltar essa casa sobre todas as outras casas, sobre todos os outros montes, melhor dizendo. Então Deus está reconciliando todas as coisas em Cristo. Colossenses 1:20 diz e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então Deus está reconciliando tudo que está na terra, tudo que está no céu em Cristo. Deus está fazendo convergir em Cristo todas as coisas, né? Na verdade, esse estudo aqui, essa primeira parte do estudo sobre o Monte da Religião, ele se dedica exatamente a trazer essa conscientização que eu comecei a trazer na aula de introdução, quando a gente fala da nossa eclesiologia, do que a igreja é chamada a fazer. A igreja não é chamada simplesmente para que as pessoas venham para um espaço físico, né, se decidam por Jesus e fiquem ali servindo a Deus dentro desse prédio, esperando a morte chegar para ir para o céu. Não. O chamado apostólico da igreja, ela prepara e envia pessoas para todos os outros 6 montes da sociedade. Por isso é o monte do ímpeto, do envio, do treinamento, da ativação e do envio. É o nosso QG, como já foi dito lá na aula de introdução. É o quartel-general, é um centro de referência que está dando todo esse apoio para o envio, né, de todos os crentes, todos os santos, cada um no seu monte, cada um na sua área de atuação. E para a gente entender isso, né, é importante a gente fixar aquele conceito de que trabalho é adoração, né? O que você faz de segunda a sexta é adoração. Deus chamou seus filhos muito mais do que para um emprego, para pagar as contas, ele chamou para um trabalho que tem a ver com as suas paixões, tem a ver com os dons e talentos, tem a ver com a sua missão, com o seu propósito e ainda gera riquezas, ok? Então, quando todas essas áreas se unem, convergem em Cristo, porque você foi criado por Ele
para exercer essa função, uma função específica para a qual você foi capacitado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, as suas paixões refletem, né? Você é bom nisso, as suas paixões refletem isso. Enfim, Deus em Cristo colocou em você características e capacidades que, quando convergem no seu propósito, no seu destino, enviam você, liberam você para viver o seu destino em Deus e produzir muito fruto para o reino de Deus, produzir reforma no monte ou nos montes para o qual você foi chamado, e o reino de Deus então avança. E é claro, no caminho dessa reforma vem os discípulos, é quase como um subproduto dessa mentalidade de reforma, as pessoas quererem andar com Jesus através da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, elas quererem se tornar discípulas do Senhor. Jesus mandou a gente fazer discípulos de todas as nações, mandou a gente discipular as nações. Então, quando nós estamos sendo enviados, quando a gente é enviado para os montes, para sermos tudo que nós fomos criados para ser, tudo que nós nascemos para ser e fazer, é natural que as pessoas queiram conhecer o Deus que está fazendo você brilhar, que está manifestando a glória dele através da sua vida. Então, uma vez entendido que avodar, né, aquela palavra em hebraico que significa tanto trabalho quanto adoração, né, uma vez que a gente entende esse conceito, a gente entende que o conceito do chamado e, portanto, do preparo que deve haver na igreja para que as pessoas, os crentes, os filhos, os santos, exerçam esse chamado, quando há esse entendimento, a gente entende, então, que a igreja foi chamada para isso, para preparar as pessoas para exercer o seu chamado nos 7 montes. Essa é a mentalidade hebraica, não há essa divisão entre vida secular e religiosa. Por que é importante? Né? Isso já foi dito com outras palavras na aula de introdução, e mais uma vez a gente volta nesse ponto aqui na aula do Monte da Religião. E por que é muito importante deixar isso claro? Porque por muito tempo a igreja ela focou em si mesma, no sentido de tudo o que precisa acontecer na vida das pessoas era serem salvas, e se quiserem servir a Deus, elas vão servir a Deus aqui, dentro da estrutura da igreja local. E a igreja está voltando a ser apostólica no sentido de que as pessoas têm a sua experiência de conversão, elas passam pelo ministério da igreja, elas são ministradas pela igreja, pelo presbitério, pelos anciãos apostólicos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para elas serem alinhadas para a obra do ministério. Que ministério? Nos 7 montes, seja qual for, né, o seu chamado para provocar reforma, para salvar pessoas, para curar enfermos, para expulsar demônios, o chamado comum a todos os cristãos. Mas não só no prédio, mas lá na casa de governo, lá nas artes, lá na mídia, na educação, onde você estiver, levar o reino, implantar o reino, tocar pessoas, fazer discípulos e provocar reformas na área onde Deus te chamou, na área em que Deus, no monte que Deus te chamou para exercer o seu ministério. Então, separar a vida secular da religiosa, eu trabalho durante a semana para pagar minhas contas e eu sirvo a Deus na igreja local no fim de semana, não é uma mentalidade hebraica, uma mentalidade grega, uma mentalidade, na melhor das hipóteses, religiosa, ok? A igreja apostólica, ela vai trabalhar, ela vai equipar, ela vai alinhar, ela vai liberar destino, propósito e vai enviar apostolicamente as pessoas para, na segunda-feira, implantarem, avançarem com autoridade o reino de Deus no seu monte de atuação. Por isso a igreja é o monte do ímpeto, do treinamento, do envio. E como eu tenho dito, a igreja nunca vai ser tão necessária quanto nesse período, nessa era que nós estamos entrando de reforma
nos 7 montes. A igreja que está por trás de tudo, orando, intercedendo, pagando preço, alinhando, treinando, enviando, cobrindo, aconselhando, enfim, a igreja é o QG, a igreja é o centro de formação, a igreja é o quartel-general, a igreja é o centro de estratégias, né, de avanço, de conquista do reino. Pense nos generais reunidos ali ao redor da mesa de estratégia. É isso, a igreja tem que ser esse centro de envio apostólico para que o ministério aconteça de segunda a sexta, na casa de governo, na sala de faculdade, na sala de aula de faculdade, de escola, de ensino médio, de ensino fundamental, para que o ministério, o reino avance nos palcos, né, das artes, no cinema, na mídia, na internet, no jornal, na mídia impressa, na mídia escrita, na mídia virtual, para que aconteça na família, na saúde, aconteça no monte das finanças, nas empresas, nas lojas, no comércio. Você está me entendendo? O reino... Deus quer avançar o reino em todo lugar, mas por trás, cobrindo isso tudo, precisa estar o monte da igreja, treinando as pessoas para isso, enviando as pessoas para avançar o reino em todos os outros 7 montes. Por isso não podemos fazer essa divisão, esse dualismo grego não pode existir na nossa mente ao pensarmos igreja. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é muito importante a gente ter essa mentalidade de que eu não sirvo a Deus só no domingo na minha igreja, quando dou uma aula na escola bíblica dominical. Tem algum problema com isso? De forma alguma. Mas o meu trabalho é adoração e a igreja precisa preparar as pessoas, precisa equipar as pessoas para exercer o seu ministério de segunda a sexta, onde Deus a chamou. E não só, na verdade, estatísticas dizem que 1% dos crentes vai ser chamado para ministrar na igreja local, para exercer o seu ministério de longo prazo na igreja local e a partir da igreja local. E geralmente são esses que vão se tornar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja para treinar, para alinhar os santos, para enviá-los para a obra do ministério nos outros 6 montes. E quando a gente pensa no reino, nos 6 montes, a gente pensa em reforma, João Calvino, ele falava da graça salvadora e da graça comum. Okay? Eu acho que eu falei isso no Monte do Governo, porque Deus levanta Círios, por exemplo. Né? Deus levantava, acho que citei o exemplo de Winston Churchill, enfim, tem vários outros exemplos na história, o próprio rei Ciro, que não eram crentes, não eram judeus, não tinham um relacionamento pessoal, não tinha graça salvadora, mas tinha uma graça dada por Deus para poder avançar as agendas de Deus naquela área, né, no caso aqui política, naquela geração. Então isso nós podemos chamar da comissão cultural, né, que casa, não é o contraste, ela não contrasta, ela casa, ela anda de mãos dadas com a grande comissão, ok? Só que com essa mente dualista, a gente acha que Deus só usa e só pode usar pessoas salvas nos outros montes, tá? E na verdade, Deus pode levantar Círios em qualquer monte, pessoas que Deus dá uma unção, uma graça comum, tá? Essa pessoa precisa ter experiência com Cristo, precisa ser salva, mas Deus deu uma graça, Deus deu uma sabedoria, uma inteligência, uma força, né? Uma capacidade sobrenatural para ela avançar, trazer determinadas soluções, avançar determinadas agendas, estabelecer determinados princípios, né? Geralmente na política, ou na economia, ou na ciência, seja o que for, e crentes, né, com uma mentalidade de reino, que tem a graça salvadora, eles vão se unir nesse esforço, eles vão reconhecer a graça comum de Deus nessa comissão cultural e vão se unir a essas pessoas nesse processo de reforma. A gente vê isso com José, por exemplo, caminhando junto com o faraó e estabelecendo uma estratégia que acabou com a fome naquela geração. Né? Isso era um problema de faraó, e Deus levanta Josué para poder ombrar com
levanta José, né, para poder ombrar com o faraó, para poder avançar essa agenda, trazer essa solução que Deus queria trazer para a terra naquela geração. E falando de fome, né, quando Mateus 25, Jesus fala da parábola das ovelhas e dos bodes, ele está falando de nações, né? Naquele último dia, no juízo final, Deus vai separar as nações, as ovelhas para a sua direita, os bodes para a esquerda. E essas nações, elas serão diferenciadas, elas serão caracterizadas como ovelhas ou bodes em relação à compaixão que essa nação demonstrou com os pobres, os feridos, os enfermos, né, os presos, enfim. A diferença de uma nação ovelha e uma nação bode era a compaixão, ok? Então, isso faz parte dessa comissão cultural que vai casada com a grande comissão, que é fazer discípulos das nações. A Igreja Apostólica, ela se torna então um modelo para a sociedade e, como já foi dito, um instrumento de envio para os outros 6 montes. Tá? Então Deus tem uma agenda para o mundo, Deus tem uma agenda para os 7 montes da sociedade. E a igreja precisa tomar sua posição apostólica de servir essa comissão cultural do Senhor nos outros 6 montes, tá? E não somente se fechar em si mesma, achando que a grande comissão de fazer discípulos é algo que deve ser centralizado aqui na nossa estrutura, tá? Na verdade, Deus quer discípulos em todo lugar, nem todos vão congregar conosco, ok? E passar, né, enfim, e ter a sua rotina ali conosco semanal. Um presidente de uma nação ele não pode, muitas vezes ele não vai poder frequentar uma igreja, alguns até chegam a esse ponto, mas nem por isso esse presidente está fora do plano, do propósito, muito pelo contrário. Então a igreja precisa entender que vai ter um Daniel, vai ter um José ali do lado dele, cujo ministério é de segunda a sexta ali na casa de governo, tá? Ele pode até ir no domingo, esse filho de Deus, esse servo de Deus pode até ir no domingo para se abastecer, para receber, mas em era de internet hoje nem isso a gente precisa mais. É importante a gente congregar, a gente estar junto, mas você vê, por exemplo, a igreja de Daniel, ali no palácio de governo, ali na Babilônia, era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando a coisa apertava, ele reunia essa célula, essa micro-igreja, e Daniel orava com os 3 ali, até Deus vir com a revelação, vir com a chave, que ele ia levar para o imperador, ia levar para o rei, para trazer uma solução, a trazer libertação para toda uma geração, para todo o império, tá? Só para dar alguns exemplos de como temos trabalho para realizar, cada um na sua posição, cada um no seu chamado, em todas as áreas da sociedade. E a igreja precisa ser a facilitadora, ser aquela que envia as pessoas para realizar essa obra. Então o destino da igreja é implantar a cultura do reino, amém? A igreja precisa ter essa visão de reino e precisa implantar a cultura do reino. Lá na aula da introdução aos 7 montes, eu também falo dos 3 degraus da escada do reino. Então a igreja precisa, nesse tempo, nessa geração, Deus está chamando a igreja para sair do 2º degrau e subir para o 3º degrau. E como eu digo há anos, quando a igreja começa a focar no reino, na expansão do reino, na sociedade, ela se torna a igreja dos sonhos, ela se torna a igreja ideal. Então tudo que a gente sempre sonhou que acontecesse no 2º degrau, no degrau da igreja, né, começa a acontecer naturalmente, começa a fluir com uma glória, com uma autoridade, com uma graça, com um favor de Deus muito grande, justamente porque a igreja mudou o foco e começou a focar no que Deus está focando, que é o reino dele avançando em toda a sociedade. Amém? A fortaleza espiritual que é a poceira, né, que está se apossando desse monte, do monte da religião, tá? Onde a igreja está
inserida são os amorreus. Seria a nação dos amorreus. Lembre-se que são sempre uma das 7 nações que estavam de posse, estavam lá, né, tomando conta de Canaã quando Israel foi enviado para tomar esse território. Então, não são nações que vão ser expulsas automaticamente. A igreja tem que usar a sua autoridade, as chaves do reino dos céus que nos foram dadas para poder expulsar essa nação. A nação dos amorreus significa montanhês, orgulho, rebelião, altivez. Meu Deus! Junto com os cananeus lá do Monte da Economia, é a nação que mais resistiu Israel na conquista de Canaã, tá? Engana-se quem acha assim, não, deixa quieto, esse negócio de reforma da sociedade, muito principado, muito demônio lá fora, não vão mexer com isso, vão ficar quietinho aqui dentro da igreja. Uma das piores fortalezas fica exatamente no monte da religião. Então não tem como fugir da batalha. Se a gente baixa a guarda, baixa as armas e não batalha no monte da igreja, estamos fadados a sermos engolidos por uma estrutura que é pior até do que as estruturas que estão no monte da política, da economia, da educação, etc. Então você está entendendo que não tem como correr da guerra, mas o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. E se Deus diz, vai que eu sou contigo, não há o que temer. O poder dele, a graça dele vai fluir através das nossas vidas para derrubar qualquer gigante, qualquer nação na terra prometida. Amém? Então tenha um coração de Josué e Caleb para os próximos anos de muita colheita, de muita reforma. Está vindo uma onda de reforma, de santidade, de colheita, de prosperidade, de glória sobre o Brasil e sobre as nações, como nós nunca vimos. Então, lá em Josué 10, 1 a 8, nós vemos a operação dessa nação, e é interessante que ali há uma operação, há um consórcio que é feito com 5 reis, tá? Ali em Josué 10, 1 a 8, você lê sobre isso, e eles chamam, né, Adoni-Tzedek, né, que era o rei de Jerusalém, né, significa, o nome dele significa Adoni-Tzedek, rei de justiça, né, mas é uma falsa justiça, não é uma justiça que vem do Senhor. Ele convoca Roão, que era rei de Hebron, esse nome significa sede de associação, tem a ver com o espírito de ecumenismo, que é um espírito anticristo, né? É um ecumenismo que custa a verdade da palavra, é uma falsa unidade que deixa Cristo de lado, deixa a verdade e Cristo de lado, e quer substituir a revelação e a verdade da palavra, né, por uma falsa unidade, por uma falsa paz, onde na verdade não há paz. Não é sair, né, muita gente imatura sai também metendo o pé na porta, procurando problema, não é isso. Só que para haver unidade verdadeira, a unidade precisa acontecer de verdade em Cristo. Pessoas que realmente andam com o Senhor, temem a sua palavra, guardam os seus mandamentos e de verdade nasceram de novo e estão debaixo da direção do Senhor, né? Quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então essa associação é uma associação falsa, debaixo dessa influência de um sistema anticristo, tá? Anticristo é um espírito, é um sistema, tá? Não é uma pessoa. Pirão significa selvagem, né? Fala do descontrole. Okay? Jafia era o outro rei, brilhante, com brilho, né? Mas não é um brilho que vem de Deus, não vem da glória de Deus, que fala do orgulho humano. E finalmente Debir, que aponta para o oráculo sagrado. E se você vai aqui, cava aqui, você vai ver que cada um desses 5 reis, eles falam de uma operação espiritual contrária aos 5 ministérios, tá? E é por isso que a próxima aula aqui da plataforma,
já na semana que vem, nós vamos abrir o módulo dos 5 ministérios. Era um módulo que eu estava esperando, assim como o módulo de escatologia, esse módulo, todos os módulos, na verdade. Mas o dos 5 ministérios é muito caro ao meu coração e eu estava aguardando a hora certa de inaugurar esse módulo e chegou a hora, semana que vem, nós vamos ter a nossa primeira aula do módulo dos 5 ministérios. E essa ministração aqui, na verdade, está levantando a bola para isso. E você vê aqui que a operação da fortaleza espiritual no Monte da Religião visa derrubar a operação dos 5 ministérios. Se Satanás não consegue derrubar os 5, ele quer derrubar o apostólico, o profético, ele quer deixar a igreja sem paternidade, sem direção profética, quer deixar a igreja sem o sobrenatural de Deus, sem a cura, a libertação profunda, sem destino, sem identidade, sem as pessoas saberem quem elas são, para onde vão, o que elas nasceram para fazer, para ser, enfim, tudo isso eu estou falando de dimensões apostólicas e proféticas. Então, Satanás ele luta para poder derrubar o governo que Deus estabeleceu, e eu já estou aqui cantando um pouquinho da pedra do nosso módulo de 5 ministérios, mas a operação demoníaca mais forte, mais organizada contra a igreja é derrubar a manifestação e o governo de Deus através dos 5 ministérios, todos os 5 ministérios operando plenamente na igreja. Então não é de se estranhar que o principado que age por trás, né, que tenta permanecer ali entronizada, né, ilegalmente no monte da religião, é a rainha dos céus, tá? O principado demoníaco que está por trás de toda a idolatria, de toda falsa adoração, de toda adoração desviada, ok? Controla, é um principado, um sistema que controla o pensamento e o comportamento através de um sistema religioso de adoração, tá? Um sistema que não tem a glória, não tem o poder, não tem a revelação, não tem o mover fresco de Deus, a revelação, a presença de Deus, o que Ele está fazendo agora, os milagres, o poder, a presença manifesta dEle. É uma adoração fria, né, que opera na idolatria, no ocultismo e na perversão sexual. Então, onde Rainha dos Céus domina, onde Jezabel domina, né, Jezabel é uma das vassalas, né, da Rainha dos Céus. Onde há esse sistema operando, você não tem 5 ministérios, você não tem o governo de Deus sobre a igreja, e por isso você tem idolatria, que não é só idolatria escancarada, né, imagens de outros deuses, né, com D minúsculo, mas também é qualquer coisa que tome o lugar do Senhor. A lealdade das pessoas desse lugar não é ao Senhor, não é ao Deus da Bíblia, tá? Pode-se até falar, pode-se até dizer, como aqueles judeus diziam lá em João 8, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, vocês são filhos do diabo, vocês estão cheios de homicídio no coração, que ele era homicida, né? A questão da paternidade espiritual, ela é muito séria, porque nós manifestamos o DNA da nossa paternidade. Uma pessoa ela pode dizer, como aconteceu ali em João 8, eu sou filho de Abraão. E Jesus olha o DNA espiritual e fala, não, vocês são filhos do diabo, porque vocês estão manifestando o DNA dele. Lá em Apocalipse 2, você vê a igreja de Tiatira que tolerava Jezabel. E Jesus fala, os filhos, os que se prostituíram com ela, eu vou enfermar. Eles vão ficar enfermos por causa do pecado deles. Mas os filhos dela, os que se prostituíram vão se dar mal. Mas os filhos dela eu vou matar. Isso na igreja, tá? Na igreja dele, na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Filhos de Jezabel são aqueles que manifestam o DNA dela. Parece que é a mesma pessoa. Jezabel e aquela pessoa se tornaram um. De tanto que aquela pessoa obedece, ouve, segue e flui, né? E opera debaixo daquela influência demoníaca, né? Tanto que o assunto principal, o foco principal na libertação, no ministério de libertação,
é trocar a paternidade. A pessoa tinha uma paternidade espiritual que se traduzia na idolatria, no ocultismo, na perversão sexual. Isso é quebrado e Deus se torna o pai daquela pessoa em Cristo Jesus, tá? E aí ela passa a demonstrar o caráter de Cristo, a pureza de Cristo, o amor de Cristo. Amém? Então, esse sistema, ele alimenta, ele encobre, ele se alimenta, ele estimula a idolatria, o ocultismo, a perversão sexual. Então, onde essas coisas não são arrancadas e quebradas, a Rainha dos Céus está fazendo aqueles religiosos de gato e sapato, ok? E Deus não manifesta a glória dele, porque para manifestar tem que ter apóstolos verdadeiros, profetas verdadeiros, evangelistas, pastores e mestres, tá? Por isso a raiva de Jezabel, a raiva da Rainha dos Céus contra os apóstolos verdadeiros, contra os profetas verdadeiros, porque esses são os dois ministérios que chegam, né, arrebentando tudo para alinhar as pessoas, para estabelecer os fundamentos para que os outros ministérios também possam florescer e os santos sejam alinhados e a glória de Deus venha e habite no meio da igreja, no meio do povo. Então, a Rainha dos Céus, ela opera tanto na igreja como também na sociedade, caçando a alma das pessoas para que não vejam a luz do Evangelho, não vejam a glória de Deus. Por isso tem a ver com a adoração, né? Ela tenta perverter a adoração, que é muito mais do que cantar, né? A adoração fala da vida, fala de como eu sirvo a Deus, né? E como eu vivo a minha vida. Isso tudo fala de adoração, que culmina nos momentos em que a gente canta, em que a gente busca, que a gente para tudo para buscar. E quando nós adoramos, né, com obediência, com santidade, levantando um altar privado de adoração ao Senhor, adoramos com o nosso dinheiro, adoramos com o nosso tempo, quando a gente para adorar coletivamente, publicamente, com música, com orações, com a nossa busca, ele vem, Deus vem. Não tem honra maior para a igreja do que Deus vir com a presença manifesta dele, tá? Por isso a estratégia, não pode ser outra, não pode ser diferente, a estratégia para esse monte é adoração verdadeira. Isaías 25, 6 e 7, Deus diz que ele vai dar um banquete no monte do Senhor e vai retirar o véu que cobre as nações. Amém? Então, quando há essa adoração verdadeira na igreja, Deus dá um banquete, né, com tudo que as pessoas precisam: cura, libertação, prosperidade, restauração, propósito, identidade, destino, futuro, tudo que Deus gosta, ama dar aos seus filhos. E de quebra, ele vem e arranca o véu que cobre as nações. A nossa adoração verdadeira, que entroniza a Deus, tem um efeito territorial, tá? Vai muito além das nossas quatro paredes. Deus começa a arrancar, oh Deus, faz isso, Pai. Deus começa a arrancar o véu de sobre as nações para que as pessoas comecem a ver a Deus. É por isso que Deus deseja que se levante na igreja um sistema de adoração que desata a colheita. Atos 15, 15 a 17 fala da restauração do tabernáculo de Davi. O que era o tabernáculo de Davi? Uma tenda com a arca ali no meio, e as pessoas adorando, intercedendo, que é exatamente o que acontece no céu, ao redor do trono no céu, tem adoração e intercessão contínuas. Quando reproduzimos esse modelo aqui embaixo, Deus é entronizado e ele começa a atrair as pessoas a si mesmo. Quando ele exaltado for, a todos atrairá a si mesmo. E Atos 15 fala da restauração do tabernáculo de Davi, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor dos Exércitos, que faz todas essas coisas. Então, a restauração desse modelo de adoração que atrai a glória de Deus, atrai a presença dele, ele se manifesta no meio da adoração. Ele vem, nos dá um banquete e arranca o véu, quebra o poder da Rainha dos Céus. Quantas visões intercessores, líderes já tiveram que enquanto a igreja estava adorando em santidade, aquela glória, Deus vindo, o sistema da Rainha dos Céus
foi abalado, esses véus foram arrancados. E aí se segue sempre colheita de almas. As pessoas começam a enxergar que elas estavam perdendo tempo, estavam sendo enganadas, adorando ídolos que não iam levá-las a lugar nenhum. E o tributo, claro, o tributo, né, daqueles 7 que Jesus é digno de receber, ali em Apocalipse 5, o tributo nesse monte é o louvor, né, ou ação de graça, louvor e ações de graça. A adoração em santidade, né, que libera a manifestação do reino de Deus e os juízos de Deus sobre o inimigo e sobre os problemas que afligem a sociedade, pavimentando o caminho para o envio aos outros 6 montes. Meu Deus, Deus, né, o trono de Deus, nós falamos disso lá na aula de cortes celestiais. Não é um trono só de adoração. A gente se aproxima adorando, a gente tem comunhão com o Pai adorando, ele se revela mais a nós adorando, mas então, no meio dessa adoração, Deus quer também levantar intercessão profética e nesse momento o trono é o trono de juízo, do juiz de todos. E Deus quer usar a sua igreja nessa atmosfera de harpas e taças, né? Para que a intercessão os decretos sejam liberados, a intercessão, o clamor, enfim, seja levantado para que Deus avance os seus propósitos e possa pavimentar o caminho para que pessoas sejam posicionadas debaixo de envio, de autoridade, carregando a glória de Deus nos outros 6 montes. Então, os 5 ministérios nesse monte apontam, representam o governo apostólico de Deus, a mão do Senhor governando a igreja. A palavra profética que o Senhor, que nós cremos que o Senhor tem para esse monte nos próximos anos, virá o poder da ressurreição e o Senhor estabelecerá plenamente a manifestação e operação dos 5 ministérios. Já está acontecendo, a igreja já está amadurecendo muito nisso, está vendo que Deus chamou um para ser uma coisa, outro para outra, não adianta esse tentar ser aquele, nem vice-versa. Nós vamos falar mais isso no módulo dos 5 ministérios. Mas isso tem acontecido, tem havido esse alinhamento no monte da igreja. Glória a Deus por isso. Pessoas corretamente alinhadas encontrarão seus destinos e viverão a plenitude do cumprimento dos seus propósitos, não se conformando com a rotina religiosa. Não dá mais tempo da gente ficar preso numa rotina religiosa sem cumprir o nosso propósito, o nosso destino. Então a igreja, a operação correta dos 5 ministérios, está liberando as pessoas para cumprirem o seu destino, para cumprirem o seu propósito e não mais viverem numa rotina religiosa. O nível do profético aumenta, estabelecendo a palavra criativa do Senhor, a palavra rema, a palavra davar, a palavra que cria as realidades. Redes apostólicas se conformam, provendo alinhamento e gerando unidade. Meu Deus, está acontecendo no mundo inteiro, no mundo inteiro. Deus quer que todos os santos estejam em igrejas alinhadas apostolicamente, para segurança e para que todos cumpram corretamente o seu papel, e o resultado disso tudo será uma abundante colheita. Pai, obrigado pela colheita que se avizinha, pelo alinhamento que o Senhor tem trazido através dos 5 ministérios. Obrigado que o Senhor tem chamado, ungido, confirmado, enviado, Pai, os 5 ministérios na tua igreja, e a partir da operação deles, o Senhor tem alinhado os santos e enviado os santos para o trabalho de avançar o teu reino nos 7 montes da sociedade. Restaura o tabernáculo caído de Davi, Pai. Reproduz na terra a adoração e intercessão proféticas, apostólicas, que hospedam a tua glória, Senhor. Que o Senhor venha habitar com a tua glória e a tua presença manifesta. Meu Deus, e que o Senhor imita os teus juízos contra as trevas, contra as estruturas das trevas em todos os montes, e em especial a estrutura da Rainha dos Céus. Que o Senhor arranque os véus que cobrem as nações,
para que os povos vejam a tua glória, renunciem os seus ídolos e passem a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Assim seja, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.